Doutora Vanúzia, venha pra cá, minha princesa. Gente, você tá o seguinte, a cantora Pouca, ela trouxe uma situação que, na maioria das vezes, as mulheres não relatam. Então, ela surpreendeu os fãs ao revelar nas redes sociais que precisou passar por um procedimento de drenagem após ser diagnosticada com Bartolinite. Antes de eu conversar com a doutora Vanúzia, vamos acompanhar um trechinho do vídeo em que ela conta como descobriu o problema, a dor intensa, tudo que ela sentiu e também serve de alerta para outras mulheres. Rodou. Gente, deixa eu tranquilizar vocês e explicar rapidinho o que aconteceu comigo. Eu tive uma Bartolinite. O que é a Bartolinite? É quando a glândula de Bartolin, né, que é responsável pela lubrificação da região íntima, essa glândula ela fica inflamada, entupida, quando ela entope, aí ela causa um desconforto enorme, assim, uma dor, que você não consegue andar, você não consegue sentar, você fica sem dignidade total. Eu já estava com ela há 4 dias e insuportável. Eu tive essa Bartolinite há 3 meses atrás e eu tratei achando que era furúnculo, mas não era, já era a glândula, só que aí, dessa vez eu precisei fazer uma drenagem já em centro cirúrgico, com sedação e tal, porque a dor era insuportável. Gente, eu fiquei aqui até espantada, porque furúnculo naquela região. Enfim, o relato da cantora foi importante porque acende um alerta para essa condição que muitas mulheres desconhecem e que traz dor, inchaço, em alguns casos, intervenção cirúrgica. Hoje ela está de volta, nossa doutora Vanuzinha Miranda, a gente estava morrendo de saudade. Boa tarde, Eu doutora. com muita saudade. Boa tarde, Passou linda. frio lá em São Paulo, que ela é chique, né? Mas tá de volta ao calor da Paraíba, nosso país, chamado João Pessoa. O que é Bartolinite? Não é nome de gente, não. Ou já foi? Não, Bartolinite é a inflamação de glândulas que a gente tem numa área da vulva, Nanda, que é conhecida como vestíbulo. Que área é essa? É aquela área próxima à membrana imenal. Se eu tivesse de fazer como se ali fosse um relógio, seria entre 4 e 8 horas. Ali você tem a abertura da glândula de Bartolin. Que glândula é essa? Ela produz muco e, lógico, para lubrificar aquela área, porque na vulva aquela área tem muito atrito, né? Então ela merece ser bem lubrificada. Muito bem, está ali a posição das glândulas de Bartolin. Esses orifícios podem tamponar, obstruir em algum momento. Tem Isso dos dois lados, doutora? tem dos dois lados, 7 e 5 horas mais ou menos ali, tá vendo? Então, essa glândula que lubrifica essa região para evitar um atrito e trauma, ela pode colabar, obstruir o orifício de secreção dela. E o que é que vai acontecer? Ela vai acumular muco, porque a produção dela é de muco. Se esse muco se acumula, Nanda, sem o papel de um processo infeccioso ali, você pode ir levando com anti-inflamatórios, com calor seco local, a drenagem linfática vai ajudando a diminuir. Isso pode passar sem necessariamente precisar de um procedimento cirúrgico como a da cantora. Entendi. Mas no caso dela, houve a formação de um abscesso mesmo. Meu Deus. O abscesso une pus ao conteúdo da glândula e ao papel de bactérias, que é muito comum ali embaixo. Sim. Ali embaixo a gente tem vários orifícios de excreção, então a população bacteriana é muito rica. E, por sinal, a bactéria que mais leva a Bartolinite vem do canal anal. É a Escherichia coli. Então, faz um processo infeccioso que cursa com edema local, com vermelhão local e, principalmente, o que ela mais se queixou, a dor. Dor no menor movimento, andar, sentar, deitar, tudo isso dói Fica bastante. inchado, doutora? Muito inchado, muda a anatomia da vulva, né? Ela vai ficar com um lado mais inchado, mais proeminente que outro, e o incômodo maior é realmente a dor. É comum nos dois lados ou geralmente é mais... Geralmente se dá mais em um lado só. Ah. Ela pode voltar? Pode. Então, em alguns casos, ainda que você faça o procedimento cirúrgico, que drene o conteúdo purulento, que marsupialize, ou seja, você sutura as bordas da incisão para que ela não venha fechar de novo e formar outro cisto. Sim. Em alguns casos, ela volta, ela recidiva. Nos casos de muita recidiva, às vezes é preciso um exame de imagem, porque ali pode não ter apenas um cisto. E
na maioria dos casos, se faz essa marsupialização ou coloca um anel, que a gente chama anel de Jacobi, é um catéterzinho que fica ali por um período de 6 semanas, mais ou menos, para evitar que esse orifício feche e o abscesso se forme outra vez. Ô, doutora, quando a gente imagina a situação, você imagina que para a mulher que muitas vezes nem conhece a sua região, né, vaginal direita, às vezes nem olha, né, a gente cresceu assim. Então precisa de você se descobrir, às vezes até mais madura, para poder olhar. Então, a doutora falou ali 7 e 5 e eu comecei, peraí, deixa eu num reloginho, botando as horas. Então, ali em cima, 12 e 1, para você saber onde é que... Porque a Pouca mesmo disse que achou que era um furúnculo. Exato. Acho que é porque não conhecia nem a existência. Não conhecia, assim, a princípio, doer vermelho inchado, um processo inflamatório que a gente vincula a folículo piloso, um furúnculo ou uma foliculite, né? Mas, na verdade, os furúnculos, eles não chegam até esse volume todo. Tem que ser realmente um abscesso, é um volume bem avantajado. Higiene íntima pode ser um fator de risco? Pode ser um fator de risco, ter sempre cuidado para não estar trazendo resíduos da região perianal para a região vaginal. Isso fala de higiene, isso fala de roupa justa, isso fala de práticas sexuais, Sim, entendeu? sim. Para se ter esse cuidado, porque tudo se torna um ambiente vulnerável. E às vezes é a falta de conhecimento que faz com que você se exponha a determinados riscos, né? Isso. Então, se você vai praticar então um sexo anal, já precisa entender e o seu parceiro compreender também que essas regiões não vão se comunicar Não mais, se né, comunicam, tem que ter doutora? uma ordem nelas, tem que ter uma ordem. Preste atenção. Aí diz, olha, depois que tem homem que não entende, deixa eu te explicar. Se acontecer isso, ó, eu estou sujeita a ter esse problema aqui. É um problemaço, viu, gente? A cantora disse, era tanta dor, que ela não imaginava. Pode ser só medicamentoso em alguns casos que resolva, né? Exatamente, quando não tem esse processo infeccioso que leva à formação de abscesso. Então, você consegue tratar com calor seco local, com anti-inflamatórios, com analgésicos. Vai dissipando todo o processo e você consegue ficar bem. Dá para prevenir, doutora, essas coisas de... Quando a gente fala em ter esse cuidado com a prática sexual, com a roupa justa, com a higiene diária, a gente já está tendo uma prevenção. E arejar essa área, olha, toda a área que a população bacteriana é muito grande, você precisa de uma higiene bem feita, sabonetes neutros, tipo Johnson, eu amo, de bebê, e arejar, ventilar os genitais. Isso é essencial. E aí, não dá porque eu trabalho o dia inteiro e é obrigatório calça. Chega em casa, que tomou o banho, escolhe um vestidinho, deixa a calcinha para depois. Exatamente, né, doutora? relaxa, Deixa, libere. deixa os Países Baixos Respirarem. Mas tá muito calor, mulher, liga o ventilador assim longinho, né? Exatamente, arejar. Ficar sem calcinha, com pijamão, não sei, eu tenho o hábito de usar calça, não sei ficar sem isso. Bota um pijamão de boca larga, que ventile ali e permita você ficar sem calcinha para arejar essa região genital. Para todo mundo se comunicar de uma maneira harmônica. Maravilhosa. E se está sentindo incômodo, não espera chegar numa situação tão séria como foi a da Pouca, que precisou de intervenção. Então busca ajuda logo, não fica, eu acho que é. Não, vai resolver que as médicas estão aí para nos ajudar. E essa maravilhosa está de volta lá na Cessicol, depois dessa miniférias. @cessicol.diagnóstico. Quer ver algum tema aqui no programa que a doutora Vanusa aborda? Manda pra gente no WhatsApp, 988-32-33-36, que a gente adora atender vocês. Com certeza. Um beijo, minha amiga. Você tá Beijo, linda. meu amor. Toda linda, sempre linda.